Então, nós vamos estudar uma lição do livro Vozes do Grande Além. Anotações fraternas são palavras que nos encorajam, que nos ajudam, né, a manter o nosso pensamento, a valorizar a doutrina espírita, a sabermos que temos condições mais que os outros, porque sabemos mais. Então, temos que usar melhor de tudo aquilo que já sabemos na construção do bem de todos. E nos diz o nosso irmão aqui, por nome de F. Purita, o sobrenome, né? Ele diz assim: nós, os espíritas desencarnados, vias de regras, estamos perante a vida superior como alunos envergonhados, que se despediram da escola com baixa média de aproveitamento, apesar da excelência do curso preparatório colocado na Terra à nossa disposição. Veja bem que ele nos fala, né? Que ele, como espírito, né, já desencarnado, perante a vida superior, ele se sente um aluno envergonhado, porque ele despediu-se da escola, né, do planeta Terra, com baixa média de aproveitamento na escola. E apesar, né, dos excelentes cursos preparatórios que todos nós temos, a dor, as dificuldades, né, os obstáculos da nossa vida, é curso preparatório, para que a gente se prepare para vencer todas as dificuldades. Então, ele diz que apesar da excelência dos cursos preparatórios aqui na Terra, ele, colocado, né, aqui à nossa disposição, ele se sentiu ainda envergonhado, saiu com baixa média, não teve nota alta, não. Conhecemos mais, olha só, conhecemos mais que os profidentes de outros credos, a paternidade de Deus. Todos nós que estudamos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, conhecemos mais que os outros sobre a paternidade de Deus, que Deus é o nosso Pai, né? Que Ele nos criou e nos mantém aqui na Terra. Então, a orientação de Jesus e a bênção do Evangelho com livre interpretação pessoal. Veja bem, nós conhecemos, né, a paternidade de Deus, as orientações que Jesus nos trouxe, a bênção do Evangelho, e somos livres para interpretar pessoalmente cada um as lições do seu Evangelho, esse grande aprendizado. Permanecemos convencidos, diz ele, quanto à lei de causa e efeito. Nós sabemos da lei de causa e efeito, que tudo que fazemos volta para nós, né? Então, nós conhecemos essa lei. Convencidos que estamos que essa lei é a lei de Deus, né? E estudamos de perto, mas consciências exoneradas do vaso físico, aqueles que deixaram o corpo físico, sabemos que a vida continua com todo o império do raciocínio e da emoção. Depois, fora do corpo físico, a vida continua e com todo o império do raciocínio. Não muda o nosso pensar, o nosso raciocínio, porque desencarnamos. E nem as nossas emoções, elas continuam, além do túmulo. E somos aquinhoados por todo um tesouro de revelação. Somos aquinhoados por um tesouro de revelação do mundo suprafísico. Nós sabemos, né? Assim que saímos do corpo, nós sabemos do tesouro, porque nós temos revelações do bem que poderemos alcançar assim que sairmos do corpo. Então, ele diz assim, capaz de transformar-nos entre os homens em verdadeiros apóstolos do bem.
tudo que aprendemos na doutrina espírita, ela nos faz com que a gente possa ser um apóstolo de Jesus, porque o apóstolo é diferente do discípulo, né? O discípulo somos nós os aprendizes, mas o apóstolo é aquele que vive o evangelho, que a vida dele representa os ensinamentos de Jesus. E ele diz assim: contudo, a morte, que é sempre examinadora, exato da vida, encontra-nos em condições deficitárias. Então, quando chega o momento de desencarnarmos, estamos nessa condição deficitária. Proclamamos-nos detentores de uma doutrina com tríplice aspectos, totalizando a ciência, a filosofia e a religião. Aí ele vai nos dizer: no entanto, delas fazemos uma ciência discutidora, da ciência, do evangelho fazemos, da doutrina fazemos uma ciência discutidora, uma filosofia de dúvidas e uma religião de hábitos cristalizados. A gente traz conosco os pensamentos, né? Entra na doutrina espírita, mas ainda leva para o lado que trazemos do nosso pensamento. A gente não se dedica fielmente com o que aprendemos na doutrina. Ainda guardamos hábitos cristalizados. Gritamos que, abre aspas, fora da caridade não há salvação, fecha aspas. Mas a nossa caridade, comumente, é aquela do supérfluo ao necessitado. A gente ainda dá o que sobra. Do supérfluo nosso, a gente dá para o necessitado, né? O que sobra de nós. Assim como a do viajante enfastiado em navio superfarto, que atira pão aos peixes famintos. Então, é como o que está viajando no navio joga os pão que está sobrando para os peixes, assim fazemos nós a nossa caridade. E a gente diz, fora da caridade não há salvação. Mas a nossa caridade é do supérfluo. Eu tenho 2, eu dou 1, mas se eu tiver 1, eu não sou capaz de tirar aquele meu, né, para socorrer o outro. Ainda é uma caridade do superficial que temos, né? Asseveramos que Jesus é o nosso divino mestre e supervisor de nossas atividades. A gente diz isso, todos nós, né? Nas nossas tarefas, que Jesus é o nosso divino mestre, supervisor de nossas atividades. Todavia, veja bem, entregamos-nos bastas vezes ao intercâmbio de fascinações dominados pela fome doentia de reconforto individual. Se nós falamos que Jesus é o nosso divino mestre, supervisor de nossas atividades, Jesus nunca parou, né? E nós, basta às vezes, né? A gente deixa muitas vezes pela nossa fascinação, achamos que já fazemos muito e estamos dominados pela fome doentia de reconforto individual. A gente está sempre que as coisas corram bem para a gente fazer as nossas tarefas, né? Então, veja bem. Individuais, reconfortos individuais, ouvindo oráculos superservientes e enganosos e desertando sistematicamente da luta que nos é necessária a renovação. E muitas vezes a gente pode ouvir, né, o médium que está trabalhando muito, está demais a sua tarefa. Então, a gente quer desertar, quer descansar um pouco, né? E Jesus, se Ele é o nosso supervisor das nossas atividades, Ele não cessa o trabalho, Ele está sempre junto conosco em todas as tarefas. Mas nós queremos, né, folgar um pouco, mas Jesus é o supervisor, só que nós não cumprimos ainda os nossos deveres. E em muitas ocasiões bradamos, ocioso e ingrato, não quero reencarnar. A gente ouve, né? A gente mesmo falando, eu não quero mais reencarnar aqui na Terra.
de prova, expiação, dificuldades, né? Não quero reencarnar, não tornarei a terra. Entretanto, descerrando o véu que nos encobre a realidade, encontramos-nos estupefados diante do tempo que despendemos em vão. E aí a gente diz que não quer mais voltar aqui para a Terra, mas não fez por merecer, né? Nós desperdiçamos tantos tempos, horas, momentos preciosos nossos, né, na tarefa do bem, e aí tudo em vão, o nosso tempo não é aproveitado. Dos recursos terrestres que consumimos debalde nas maravilhas da vida a nos desafiarem o esforço e das situações desagradáveis da alma, nas esferas inferiores, nas quais somos compelidos a estágio longo, e por perdermos o nosso tempo encarnado aqui, sem cumprir os nossos deveres, nós perdemos, assim, muito tempo. Porque a alma se situa, nós nos situamos aqui no menor esforço, a gente não quer se esforçar, né? Já está cansado, já faz muito, então nós estamos nas esferas inferiores, nas quais somos compelidos a estágio longo, como resultante de nossa rebeldia e indiferença. Somos indiferentes ao tempo que é de Deus, e Ele nos empresta para estarmos aqui na Terra, encarnado num corpo físico, para trabalhar, né, o nosso espírito ainda necessitado. Não falamos aqui como quem repreende. Esse irmão está nos dizendo que tudo que ele está nos trazendo não está com o pensamento, com o desejo de nos repreender. Somos ainda um simples companheiro de volta, necessitado de mais luz. Isso, porém, não impede que a nossa palavra se converta em anotações fraternas. Então, vamos ter todo esse estudo, anotações fraternas, nos convites, né? Para que a gente se esforce mais, para que não chegamos ainda na vida espiritual e tenhamos que fazer, como nos diz aqui a lição, sermos compelidos a estágio longo de novo aqui na Terra, né? Isso, porém, não nos impede que a nossa palavra se converta em anotações fraternas, para compreendermos que a função essencial de nossos princípios é aquele da reconstrução do espírito. Olha porque estamos aqui na Terra. A função de estarmos aqui, o objetivo, é reconstrução do espírito, para que se nos eleve à senda do destino, para que cresçamos, né, através do entendimento, da renovação íntima que vamos fazendo em nós mesmos. Ele continua dizendo assim: sem o espiritismo no campo íntimo, dentro de nós, porque às vezes a gente tem o espiritismo, né, exterior. Sem ele no nosso campo íntimo, para que a nossa recuperação se faça tão completa quanto possível na obra do Senhor, nossas convicções e predicações podem valer para os outros. Veja bem, para os outros, que se incline a aproveitá-las, mas para nós mesmos, que nos situaremos voluntariamente distante do trabalho a realizar. Então, muitas vezes, no estudo, como fazemos nessa noite, nós podemos trazer lições belas, né? E alguém que está aqui ouvindo, ele possa aproveitar mais do que nós que estamos falando, né? E para ele é melhor, porque ele vai viver o Evangelho, ele vai trazer, né, sentir o Espiritismo dentro dele, no campo íntimo, e ele pode viver. Mas para quem está ouvindo sobre as lições do Evangelho, do Espiritismo, mas não colocá-las dentro de nós, ele está nos dizendo que para nós, voluntários, mais distante do trabalho a realizar, não tem o mesmo valor. Nós temos que conhecer e trabalhar dentro de nós e fora de nós, né? Ajudando,
porque passamos a compreender a nossa própria necessidade de ajudar. É por esse motivo que a reencarnação, quase que imediata, para todos nós, transfugas dos deveres maiores, é impositivo urgente e recomendável, de vez que se ainda não nos libertamos do purgatório, da afetividade mal conduzida, e se ainda não abraçamos a lavoura do bem por amor ao bem, a volta ao educandário da carne é a maior concessão que a divina providência pode facultar-nos a sede de progresso. Veja bem, como é importante, né, as reencarnações. E a gente diz, não quero voltar mais para a Terra, não tornarei mais o planeta Terra. Mas é muito importante, porque temos às vezes que reencarnar, como nos diz aqui, né, o nosso irmão, é um impositivo urgente, voltar para o corpo, para a gente se refazer, como espírito que somos. E é para nós, que estamos aqui no educandário da carne, a maior concessão de Deus, um corpo físico. Vejamos, né, o quanto muitas vezes não valorizamos o nosso corpo, estarmos aqui na Terra. E ele é para o nosso progresso. E é Deus, o nosso Pai, quem permite, é o perdão de Deus, né, a todos nós. Vá e não erres mais, volte, tome um corpo físico, né? Volte ao planeta Terra e cumpra os seus deveres. E ele diz, todos os companheiros candidatos à mais ampla incursão no campo da verdade e do estudo depois da morte física, devem aproveitar o tempo da encarnação como período valioso de aprendizado. Por isso, muitas vezes, né, citamos aqui, junto aos nossos irmãos, o aprendizado é muito importante, é tudo na nossa vida. Porque nós vamos deixar o corpo físico consciente de que chegou o momento da gente prestar as nossas contas à nossa consciência, né? E nós vamos saber que também estar aqui é um dever nosso, de cumprir os deveres. Porque se a gente não aproveitar o tempo da reencarnação, esse período valioso para todos nós de aprendizado, e muitas vezes convidamos os irmãos, vamos estudar, vamos nos conhecer, porque nós vamos perceber qual é o nosso sentimento, a qualidade do nosso pensamento, do nosso sentimento, o que estamos falando, porque nós, estudando o Evangelho, através da doutrina espírita, nós temos certeza da lei de causa e efeito. Todos nós sabemos que o que fazemos volta para a fonte de origem, que é nós mesmos, né? Então ele termina dizendo, em suma, os espíritas receberão na atualidade, receberam, aliás, em suma, os espíritas receberam na atualidade da Terra o quinhão máximo de talentos do céu. Veja bem como nós temos tantas coisas boas, né, para realizar aqui na Terra. Nós temos tanto talento que podemos aproveitar, né, para usar no bem, o talento da voz, o talento da visão, da audição, dos órgãos nossos, as mãos, os pés. Nós podemos ir de encontro a quem chora, a quem sofre, fazer uma prece, usar o nosso pensamento, o nosso coração, onde habitam os nossos sentimentos, trazemos os nossos sentimentos, né? Veja quanto talento dos céus nós recebemos para estar aqui na Terra. E para que possam assimilar em definitivo a herança do céu. É uma herança de Deus. Aí a gente fala, será que eu vou conquistar a herança de Deus? Nós temos essa herança, porque Ele nos deu os talentos, né? Talento de tudo aqui na Terra nós temos, no nosso corpo físico. Se muitas vezes não conseguimos ter um corpo como desejaríamos ter, mas é um talento de aprendizado também. É um motivo de que o nosso curso aqui na Terra deverá ser bem aproveitado. Então, veja bem, nós recebemos do céu esses talentos que
Podemos, assim, assimilar em definitivo a herança do céu. E é necessário se disponham a viver no esforço máximo. Será que a gente vive no esforço máximo de fazer o bem aqui na Terra? A gente se questiona ainda, né? E isso equivale a dizer cultura constante do cérebro e cultura infadigável do coração. Então, devemos estudar para adquirirmos cultura para o cérebro, mas cultura também infadigável do coração. Todas as horas do dia que pudermos usar os nossos sentimentos no bem, que possamos vibrar desde a primeira hora que levantamos até a 12ª hora, estarmos fazendo aquele programa que a nossa irmã recomenda, né? A nossa irmã Anália Franco, para que a gente possa usar bem esses talentos do céu. E do Evangelho Fonte Viva, nós vamos também estudar uma lição que vai nos ajudar, 57, o apóstolo. Porque nós vimos que tem diferença, discípulos e apóstolo, né? Então, o Evangelho vai nos trazer condições de sermos apóstolo, de entender o que é ser apóstolo. E ele diz assim, é de Paulo, capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos do mundo aos anjos e aos homens. E a gente percebe, né? Sem entendimento, a gente pensa assim. Mas com entendimento, a gente vê que o apóstolo, ele dá o testemunho, ele sofre, ele passa pelas dificuldades, pode existir críticas, né, na vida dele, mas ele vence, ele está sempre firme. Por quê? Porque ele está emanando do seu coração o bem. Ele não veio, como está assim no nosso pensamento, para ser o último aqui na terra, não. Ele também não veio para ser condenado, aquele que sofre em nome do bem, como Jesus nos ensina, como ele sofreu, né? E Jesus, nós vemos a qualidade moral dele. Então, Emmanuel vai nos dizer sobre esse texto. O apóstolo é o educador por excelência. O apóstolo é educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos, dos aprendizes, se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Olha a tarefa do apóstolo, né? Ele improvisa trabalho. Ele sente, ele vê a necessidade de ajudar o irmão. Quando a gente tem, né, a cultura no nosso coração e no nosso cérebro, a gente conhece e a gente sente quando temos necessidade de ajudar. O legislador formula decreto que determina o equilíbrio e a justiça da zona externa do material no campo social. O administrador dispõe de recursos materiais e humanos acionando a máquina do serviço terrestre. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações muito primárias. Veja bem, o sacerdote ensina o povo as primeiras noções da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo espiritual. O cientista, essa é a parte mais material que Emmanuel traz para nós, né? O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criada para a evolução da criatura e revela-lhe a expressão visível ou perceptível do conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enferma. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, agora, né? Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito.
Em todas as grandes causas da humanidade são instituições vivas do exemplo revelador. Cada apóstolo é uma instituição viva do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam. Olha a necessidade de a gente ter a essência do que a gente ensina, né? Vamos começar a lutar para que, quando a gente falar sobre o Evangelho, a gente também esteja querendo ser apóstolo um dia, né? Ele tem que trazer a essência daquilo que ele ensina, quer dizer, ele tem que ser uma pessoa amorosa, bondosa, fraterna, né? A verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Olha aí, nós temos que ser a essência da verdade que nós estamos estudando, né? E a claridade que acende ao redor dos outros. Ser uma luz para alguém, né? Encarnado ou desencarnados, né? Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos, dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhe o modo de crer e o modo de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Olha que tarefa, né? É árdua essa tarefa. Neles surgem a equação dos fatos e das ideias, de que se continuem pioneiros ou defensores, pela doação total de si próprio, em benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Então, por isso a gente pensa, são os últimos, são levados, né, a dar testemunhos dolorosos, né? Então, é isso aí. O apóstolo, ele não tem descanso, e o destaque dele, numerosos, são de cruzes e incompreensões, e de dor, representando em si o fermento espiritual, que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transmitam no mundo, aprimoramento que transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados a incessante sofrimento. Por isso que a gente fala, né? Como o Chico, quanto sofreu na sua tarefa aqui na Terra. Todos que lutaram para esclarecer a humanidade, para ajudar a todos, o quanto sofre. E a gente tem a impressão que veio para sofrer, veio para ser o último. Não, né? A providência divina nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, porque trazem consigo o verdadeiro bem, né? Está condensado dentro dele. A possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Eles trazem com eles a possibilidade de atuação para os espíritos superiores. Os espíritos superiores usam os apóstolos para trazerem, né, benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Benefícios que não morrem, que não acabam, né, que continuam na vida espiritual. Então, se lutarmos também para agrandar o nosso conhecimento, com certeza mudaremos a nossa vida, transformaremos o nosso sentimento, o nosso pensamento, cuidaremos de nós mesmos, né? E poderemos ser também canais para esses benfeitores nos ajudar a ajudar os outros aqui na Terra, como os apóstolos nos ensinam. Eles são o canal vivo para receber do mundo superior a orientação necessária e distribuir a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para que a gente possa também desejar transformar a nossa vida, dando-nos de si mesmo tudo o que pudermos no campo do bem.
Que assim seja.